Os Estados Unidos não descarta a possibilidade desses objetos serem de origem extraterrestre. Os militares do Pentágono declararam que estão enfrentando uma ameaça desconhecida. Mas e aí? Quem é que tá falando a verdade? Quem tá falando a verdade? Quem tá mentindo? Quem tá inventando história? E principalmente, o que estão querendo nos esconder? Você que gosta e assiste aos conteúdos aqui do canal deve saber muito bem sobre toda essa história de OVNIs que está rolando no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. Tudo isso está acontecendo agora no ano de 2023 e pior, parece que agora nós temos a habilidade que nós não tínhamos antes de abater esses OVNIs, de derrubá-los. Eu noticiei aqui no canal para vocês no dia 11 de fevereiro de 2023 que a Força Aérea Americana abateu um OVNI no Alasca. Tudo isso depois que um balão meteorológico chinês pairou sobre os Estados Unidos da América e também foi abatido. E por consequência, durante 3 dias, o continente foi repentinamente atacado, um a um, por vários outros objetos voadores não identificados. Alguns outros relatos de objetos voadores não identificados também surgiram no Uruguai e até na China. Mas nada que representasse o tamanho do escândalo que isso foi nos Estados Unidos e no Canadá. Canadá esse, inclusive, que também abateu um OVNI com a ajuda da Força Aérea Americana. Enquanto o resto do mundo faz memes sobre o balão de ar quente chinês se afastando dos caças americanos, os militares do Pentágono declararam que estão enfrentando uma ameaça desconhecida. O primeiro encontro dos pilotos americanos com esses OVNIs aconteceu no dia 10 de fevereiro, acima da costa do Alasca. Esse objeto havia sido visto no dia anterior, no dia 9, e ele representava um perigo para a aviação civil. Os militares então foram forçados a aterrar os voos de modo que o avião que transportava trabalhadores da petrolífera americana para Anchorage voltou ao aeroporto. Após esse incidente, as autoridades canadenses apoiaram a decisão do Pentágono de derrubar um objeto em seu perímetro na província de Yukon, próximo ali ao Alasca, só que dessa vez no Canadá. Naquela época, os militares já sabiam que o OVNI não possuía nenhum sistema de propulsão ou mesmo sistemas de controles visíveis. Esse objeto alarmou muito os militares americanos e canadenses, e eles até decolaram em aviões da Agência Espacial Conjunta com o NORAD. A senadora do Alasca, Lisa Murkowski, chamou o Alasca de primeira linha de defesa para os Estados Unidos. E a ministra de Defesa canadense, Anita Anand, tentou tranquilizar o público, dizendo que um OVNI nunca cruzou o espaço aéreo canadense. O que a gente sabe, dona ministra, que é mentira. No sábado do dia 11 de fevereiro de 2023, o OVNI apareceu sobre o Canadá, como se tivesse surgido do nada. Era um pequeno objeto cilíndrico que se movia a uma altitude de 12 quilômetros, bem longe da costa. E eu noticiei aqui no canal sobre a decisão do Canadá em derrubar esse objeto também. Todos os vídeos que eu estou mencionando ficarão no card e aqui embaixo na descrição, caso você não os tenha assistido. Porém, os céus do estado do Michigan também foram fechados por um tempo e os pilotos americanos realizaram uma importante missão e abateram um OVNI logo acima do lago Huron. O general Glenn Van Herk foi questionado se ele havia descartado uma origem extraterrestre para esses 3 objetos, e ele respondeu: "Vou deixar que a comunidade e a inteligência contra a espionagem pensem sobre isso. Ainda não descartei nenhuma possibilidade", ou seja, os Estados Unidos não descarta a possibilidade desses objetos serem de origem extraterrestre. Nós também sabemos que o último objeto que sobrevoou a base em Montana tinha uma forma octogonal em comum. E o líder dos democratas do Senado americano, Chuck Schumer, confirmou ao vivo que os OVNIs derrubados são completamente diferentes do primeiro balão chinês, ou seja, aquele primeiro lá que tinha caído.
As declarações dos pilotos que pilotaram os caças que atuaram na derrubada desses OVNIs também são completamente contraditórias. Eles não conseguem entender o motivo pelo qual esses objetos estão se movendo pela atmosfera e como eles produzem essa interferência nos radares do nosso planeta. A China, por sua vez, deixou muito, mas muito claro que esses objetos não são deles. Mas e aí? Quem é que tá falando a verdade? Quem tá falando a verdade? Quem tá mentindo? Quem tá inventando história? E principalmente, o que estão querendo nos esconder? Seria tudo isso apenas uma provocação ou será que tem algo ainda maior por trás? A verdade, meus queridos amigos, é que nunca na história do planeta Terra nós tivemos a habilidade de derrubar objetos voadores não identificados de origem extraterrestre. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que durante a história inteira da humanidade nós estamos sendo visitados por luzes, por objetos voadores e por muitas coisas estranhas que aparecem nos nossos céus. Mas nós nunca tivemos a habilidade de abatê-los. E a pergunta que fica é, agora nós temos essa habilidade? Se nós estamos utilizando as mesmas tecnologias de antes para abater esses objetos? Ninguém, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China, nem OTAN, nem Jesus Cristo teve a habilidade de abater esses OVNIs aqui no planeta Terra. Nunca. Em todos os vídeos que nós fazemos aqui nesse canal, ou seja, eu já contei acho que mais de 100 histórias de OVNIs, de abdução, de alienígena. Em nenhuma dessas histórias nós tivemos essa habilidade técnica de abater os OVNIs. Ou seja, o que mudou do dia para a noite? Agora nós temos essa habilidade? Fica essa pergunta. De repente, do dia para a noite, parece que os Estados Unidos adquiriu essa habilidade. De repente, do dia para a noite, os Estados Unidos, que não conseguia abater nenhum OVNI, virou expert em abater OVNI e saiu abatendo OVNI à torta e à direita. Eu acho isso um tanto quanto estranho. E por mais que eu goste dos nossos amigos os alienígenas, por mais que eu, assim, clame pela chegada deles, eu sei o que isso pode impactar a humanidade, principalmente. E principalmente, eu sei analisar uma situação quando eu vejo uma situação. Então a única coisa que eu consegui pensar aqui é, se esses OVNIs são de origem extraterrestre, por algum motivo eles estão ficando menos tecnológicos. Porque com a tecnologia que eles nos visitam há milênios, nós nunca fomos capazes de abatê-los. Então será que agora as nossas habilidades aumentaram? Ou será que as habilidades dos OVNIs diminuíram? Nem uma coisa, nem outra coisa. Eu tenho uma impressão, e isso é apenas uma impressão minha, tá? E eu gostaria de dividir essa impressão com vocês, que me acompanham, me assistem, estão sempre por aqui. E aí, quem concorda com essa minha impressão? Maravilha! Comenta aqui embaixo, Carol, eu concordo, que bom, eu vou deixar um coração e seguimos amigos. E quem não concordar com essa minha impressão, também maravilha, comenta aqui embaixo, eu não concordo por causa disso, também deixarei um coração pra você e também continuarei sendo sua amiga, tá bom? Continuamos amigos pra sempre, independente se você concorda ou se você não concorda comigo. É exatamente por isso que eu faço esses vídeos, para promover discussões saudáveis. Ninguém aí se engalfinhando nos comentários, hein? Ficarei de olho. Mas eu tenho a impressão que os Estados Unidos só sabe peitar e só quer peitar para uma guerra aqueles que ele sabe que é capaz de vencer. E eu explico. Eles só batem de frente com aqueles que eles sabem que não tem chance contra os Estados Unidos. Mas, de repente, assim, num cenário mundial bem bonito que está agora, a Rússia e a China começam a chamar eles pra chincha, ou seja, você vai vir ou você não vai? E daí, os Estados Unidos se peida e começa a forjar avistamentos no céu. Começa a forjar esses avistamentos para falar para todo mundo, inclusive para dona Rússia e para dona China, olha aqui, vocês vão brigar comigo? Eu agora tenho a habilidade de derrubar essas coisas. A habilidade que você não tem, a habilidade que a China não tem, a habilidade que a Rússia não tem, a habilidade que o planeta inteiro não tem, agora eu tenho. Você vai me peitar mesmo? É aquela coisa, né? Mostrar que é fodão para amedrontar outras pessoas, amedrontar outras nações. E, gente, eles já fizeram isso várias vezes, né? Quem aí não se lembra da história da corrida espacial, da Guerra Fria? E foram tantas, mais tantas que eu até perco as contas. Essa jogada não é inédita, nunca foi inédita e
existem fontes extremamente confiáveis de dentro do Pentágono falando a exata mesma coisa. E aí um monte de gente vai começar a falar pra mim, é o projeto Bluebeam. Não é. Projeto Bluebeam já foi. Eu estou falando de outro assunto aqui. Tem vídeo sobre o Project Bluebeam aqui no canal, vou deixar no card, porque vocês sempre me cobram pra falar sobre isso, só que eu já falei. Se você estudou história, você deve se lembrar quantas das vezes os Estados Unidos blefou para ganhar alguma coisa em troca. Eles blefam para se mostrarem superiores, tá? Eu tenho uma impressão, e como eu comentei no começo, é só uma impressão, tá? É uma coisa aqui que fica pairando na minha cabeça, sei lá, vozes da minha cabeça. Eu tenho uma impressão que é exatamente isso que está acontecendo agora, de novo. Que é uma maneira do mundo inteiro olhar para os Estados Unidos e falar, nossa, mas como eles são foda, hein? Olha o que eles fizeram, derrubaram o ZT. Porque afinal de contas, eles não só derrubaram, tá? Eles derrubaram e falaram pro mundo inteiro que eles têm essa pica grande de derrubar esses OVNIs. Coisa que até, sei lá, 6 meses atrás, eles estavam escondendo. Aqui nesse canal tem acho que mais de 100 vídeos falando sobre projetos secretos dos Estados Unidos que escondiam OVNIs de nós. E de repente eles não escondem mais. De repente olha o OVNI. E uns OVNI tosco, né, gente? Que não tem nem velocidade. Um OVNI que vem cambaleando, vem assim... Que negócio é esse? Que OVNI é esse? Se eu fosse o ET, eu ficaria ofendida. Eu ia falar, só dá licença, que isso aqui eu faço muito melhor. E daí, quando eles derrubam esses OVNIs, que é o que tá acontecendo agora, tá? Eles derrubam, aí eles pegam lá os destroços, analisam os destroços e não contam pra gente o que é. Está sendo analisado, não descartamos isso, não descartamos aquilo, mas a análise mesmo, a informação, a resposta, não temos. Não temos agora e não teremos, tá? Então vocês não fiquem esperançosos. Véi, na boa. Aquela coisa assim que você olha e você fala, meu, para, né? Desde quando eles tiveram forças contra forças alienígenas? Quem no planeta Terra tem força? Ninguém. É por isso que eu falei, até nas minhas redes sociais, que se realmente forem alienígenas, a gente tá perdido. Porque o negócio chegou aqui e a gente recebeu eles como? Com bomba! Que o ser humano só sabe fazer isso, né? Só sabe explodir, só sabe brigar, só sabe gritar. Mas é aquela coisa, né, gente? Eu posso estar super errada. E assim, eu quero estar errada, sabe? Eu estou gravando esse vídeo, deixa eu ver que dia é hoje. Eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 19 de fevereiro de 2023. Ou seja, até o dia que esse vídeo for ao ar, que é no caso em março, pode ser que essa história inteira já tenha saído e pode ser que esse vídeo esteja completamente errado. Então eu estou aqui colocando também essa hipótese, tá? Eu tô aqui falando pra vocês, olha, eu acho isso e eu quero saber quem concorda comigo. Mas se não for também, tudo bem, seguimos a vida. Estava errada. Venho aqui e falo, gente, estava errada. Os Estados Unidos têm razão, eles abateram OVNIs mesmo, está aqui o ET. Ou são forças de outros países e a Rússia e a China estão mentindo, tá aqui a prova. Eu estou super aberta a vir aqui me fazer um vídeo retratando-me. Fazer um vídeo retratando-me. Não sabe nem falar português, quer falar sobre assuntos internacionais. Esse sou eu, bem hipócrita. Então, para contexto, eu estou gravando o vídeo aqui no dia 19 de fevereiro de 2023, e se eu estiver errada sobre essa história, eu venho aqui e falo, gente, nada a ver, estava errado, tá? Mas eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Até o dia que esse vídeo for ao ar, muita água ainda pode rolar embaixo dessa ponte, não é mesmo? Mas essa impressão, gente, eu precisava dividir essa impressão com vocês. Como é que pode a vida inteira Estados Unidos ou qualquer país do mundo nunca teve habilidade contra esses OVNIs? São objetos assim numa velocidade que a gente não tem controle, não são detectados pelo radar, as nossas bombas não os atingem. De repente, de dia pra noite, explode tudo, derruba tudo, recolhe os destroços, fala que tá analisando, não conta nada pra gente, faz a gente de trouxa, e ainda tem gente que acha, que foi mais longe que eu, tem gente que acha que essa história toda é uma cortina de fumaça para cobertar o desastre em Ohio. Na boa, cara. O quão simplista você tem que ser para fazer essa analogia? Isso aí vai muito além da nossa compreensão. Os Estados Unidos estão vivendo uma das maiores crises financeiras da história. E sempre que os Estados Unidos está vivendo uma crise financeira, o que ele faz? Ele arruma uma treta. Uma treta porque guerra dá dinheiro, guerra movimenta economia. Só que agora, no presente momento, os países que estão abertos a brigar com ele, botariam ele no chinelo em 3 dias, explodiria o planeta Terra, quebraria a Terra no meio, com a capacidade bélica da China e da Rússia, versus os Estados Unidos.
Aí ele se peidou. Ele se peidou e falou, não, peraí, por favor, não me ataquem aqui, ó, porque eu tô com ET aqui. Se eu fosse a Rússia, eu teria medo de ET. Se eu fosse a China, eu teria medo de ET. Só que olha como eles foram mais além. Eles não estão fazendo a Rússia e a China ter medo de ET. Eles estão fazendo a Rússia e a China ter medo daquele que abateu o ET. Ou seja, estão entendendo? Ai, gente, é tão gostoso brincar de war da vida real. Comenta aí o que você acha dessa história e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!